Fala galera, Igor Sampaio na área, você está no canal Virada de Chave. E atendendo a pedidos, hoje eu vou falar sobre um dos fundos imobiliários mais queridinhos da Bolsa de Valores. Esse fundo é chamado de MXRF. E antes de eu começar a falar sobre esse fundo, presta bem atenção no que eu vou falar aqui para você, porque isso pode ser de suma importância para você não fazer besteira com o seu dinheiro, beleza? Vale a pena lembrar que os fundos imobiliários, eles são ativos de renda variável. E apesar de você receber dividendos todos os meses, é importante você tomar cuidado, porque toda vez que você investe em renda variável, em ativo de renda variável, seu dinheiro ele pode sofrer oscilação por conta da volatilidade. Lembre esse nome, volatilidade. Isso porque se você comprou cota de um fundo X a R$100, amanhã pode ser que essa mesma cota que você pagou R$100 está custando 95. Teve uma queda aí de 100, foi parar em 95. Então é bom que você tenha uma estratégia bem definida para não ter surpresa caso você precise tirar o seu dinheiro aí antes do tempo. Vou dar um exemplo aqui para você, que você vai fazer uma viagem daqui uns 3 meses e quer deixar o seu dinheiro lá guardado, o seu dinheiro rendendo. Eu não aconselharia você colocar o seu dinheiro em fundo imobiliário. Isso porque ele sofre essa oscilação, ele sofre com a volatilidade. Beleza? Então, dito isso, vamos falar do MXRF. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, porque o conteúdo de hoje ficou bem completo. E se você não sabe nada a respeito de fundo imobiliário, hoje você vai sair daqui desse vídeo sabendo como que funciona. Só para lembrar, isso aqui não é uma indicação de ativo e o conteúdo é para te mostrar o funcionamento dos fundos imobiliários. Beleza? O MXRF, sem dúvida, é um dos fundos imobiliários aí mais procurados na Bolsa de Valores, principalmente por quem está iniciando. Primeiro, por conta do preço, né? A cota hoje deve estar custando em média de uns R$10. Isso daí é bem atrativo para as pessoas que estão começando, que não tem muito dinheiro. Então, uma pessoa que está começando a investir, que não tem tanto capital para começar, ela se depara com um fundo imobiliário que custa R$10, às vezes até menos do que R$10, que paga provento ali todos os meses, comprou, já vai cair provento, não cobra imposto sobre a rentabilidade, o dinheiro que cai lá de provento do seu fundo imobiliário, da sua cota, ele é livre de imposto. Então não tem desculpa para você falar que tem pouca grana para começar, uma cotinha custa R$10, 30 dias depois tem dividendo na sua conta, simples assim, cai lá bonitinho, você não paga nada por isso. No momento que eu gravo esse vídeo, o MXRF está custando aí em torno de 10,25 com um dividend yield de 12,25. E o que quer dizer esse dividend yield? Para ficar mais fácil, se você for colocar esse cálculo aí em dinheiro, se a gente colocar em dinheiro, você compra uma cota de MXRF a 10,25 e se você deixar esse dinheiro lá parado até o final do ano, você vai ter uma rentabilidade de 1,26. Esse dinheiro que cai lá na sua conta, você não paga nenhum imposto. Caiu na sua conta, você pode gastar lá sem dor de cabeça. Uma coisa importante você lembrar é que se você vender uma cota de qualquer tipo de fundo imobiliário, você tem que pagar uma alíquota de imposto de 20% sobre o lucro. Então, comprou uma cota a R$10, vendeu a 20, tem que pagar o imposto sobre esses R$10 de ganho de capital que você teve. Outro detalhe importante sobre o MXRF é que o patrimônio líquido dele é muito grande. É em torno aí de, na verdade não é em torno, é mais de 2 bilhões. Isso indica que o fundo é muito grande. Então a probabilidade desse fundo quebrar é muito pequena. Por quê? Porque o patrimônio é muito grande. Na medida que o tempo passou, ele foi aumentando o seu patrimônio. Então fica a dica, quanto maior o patrimônio do fundo, menos risco ele tem de quebrar. Quanto maior o dividendo do fundo, mais dinheiro você recebe. Dividendo, lembrando, é o percentual que o fundo vai te pagar por ano. E é claro que esses são apenas algumas das informações que você deve levar em consideração. Na hora de escolher um fundo, elas não são as únicas. Patrimônio líquido e o dividend yield, elas não querem dizer muita coisa sozinha. Mas é muito importante que você fique ligado aí nesses indicadores, nessas informações. Outra dica é que o fundo tem mais de 226 mil cotistas. Isso indica que muitas pessoas enxergam valor na hora de alocar o dinheiro nesse fundo, no MXRF. Então, quanto maior o número de cotistas, teoricamente é melhor, porque mais gente está vendo benefício em alocar o seu dinheiro nesse fundo imobiliário, no caso o MXRF.
Outra dica muito bacana é a liquidez média diária do MXRF é de mais de 6 milhões de reais. E como eu já falei aqui em outros vídeos, a liquidez é a velocidade que você transforma o seu ativo, seus ativos em dinheiro. Então fica aí essa dica, ele tem muita liquidez, 6 milhões de reais para ser mais exato. Então um exemplo, você comprou lá 10 mil reais de cota, comprou hoje, poxa, deu uma dor de dente aqui, preciso vender. Você consegue vender muito facilmente. Por quê? Porque tem 6 milhões todos os dias na Bolsa de Valores. Esse fundo imobiliário é comprado e vendido numa quantia enorme de 6 milhões de reais. Então se você precisar vender esse fundo aí em um momento de desespero, você consegue vender ele muito facilmente. Outra dica muito importante sobre o MXRF é que ele é um fundo muito antigo. Ele já está listado na Bolsa de Valores desde 2011 e está ofertando essas cotas aí. E isso gera muita credibilidade para o cotista. Quanto mais antigo o fundo, quer dizer que melhor ele vem performando, por isso que ele está aqui. Então concorda comigo, se o fundo ele fosse ruim, ele não teria um patrimônio líquido tão grande e dessa forma os cotistas eles não comprariam participação nesses fundos. Primeiro, porque o fundo tem um patrimônio líquido muito baixo e segundo, porque o fundo é muito novo. Então tem que tomar muito cuidado aí quando você for comprar um fundo imobiliário, o que não é o caso do MXRF, ver se ele tem um histórico bacana de rentabilidade, de administração. Beleza? Última dica, e talvez uma das mais importantes, é que esse fundo MXRF, ele é um fundo extremamente diversificado. Isso é uma coisa que você tem que levar muito em consideração. E o MXRF ele cabe dentro dessa proporção aí, porque ele tem ativos muito diversificados. A carteira, o portfólio do fundo é muito diversificado. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Um exemplo, ele tem 26,23% em imóveis industriais e logísticos, galpões logísticos, está lá dentro da carteira. 25% da carteira é em shoppings. Então tem um monte de shopping, 25% da carteira é em shopping. 5,96% em fundo de papel. Se você não sabe o que é fundo de papel, deixa aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando. 5,83% em lajes corporativas. Então você vê que só nesse pouquinho aqui que eu já falei já tem bastante diversificação. Galpões logísticos, tipo Magazine Luiza, Amazon, precisa estocar mercadoria. O que ele procura? Um galpão logístico. Então tem aqui. E é uma parte bem relevante, uma parte bem expressiva. Então isso daqui é uma coisa que você tem que ficar ligado também. Quando você for colocar algum ativo na sua carteira, algum fundo imobiliário na sua carteira, você tem que ver se esse fundo ele é bem diversificado. Se esse fundo tiver um prédio em apenas um local para um inquilino, a probabilidade é muito grande que dê ruim. Porque se o inquilino sair desse prédio, acabou, fica tudo vazio, você não recebe nada, a cota se desvaloriza. O que não é o caso de MXRF. Tem um patrimônio super enorme, tem um monte de cotista, tem um dividend yield bom e tem uma carteira super diversificada. O portfólio de MXRF é muito, muito diversificado. É claro que existem outros indicadores que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai avaliar um fundo imobiliário. Mas com essas informações aqui, já dá para ter uma noção que esse fundo é muito bom. É um fundo muito bacana e não é à toa que ele é tão grande. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra e venda. O que eu estou mostrando para você aqui é a oportunidade que você tem de estudar o MXRF e ver se adequa à sua necessidade. Atualmente existem diversos sites aí com informações sobre o assunto, sobre todas as informações sobre esse e vários outros fundos imobiliários, mas um dos que eu mais gosto, sem dúvida, é o site de RI da empresa que faz a gestão do fundo. Lá eles te passam todas e qualquer informações, te passa absolutamente tudo, tudo muito bem detalhado, tudo que acontece dentro do fundo, se comprou prédio, se comprou contrato, se rompeu com o inquilino, se um contrato foi encerrado. Então o site do RI é o melhor site para você verificar tanto o MXRF quanto qualquer outro tipo de fundo imobiliário. Beleza? Essas foram as informações que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. MXRF é um fundo que eu gosto bastante, tenho bastante dele na minha carteira, paga rendimentos mensais. Então essas daqui foram as informações. Faça a sua análise aí, vê se você consegue enxergar algum benefício em estar alocando MXRF na sua carteira. Faça uma boa escolha aí, não vai só por causa da minha recomendação. Faça as suas próprias análises. Beleza? Meu muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, bons investimentos e tchau, tchau!